continuidade, né? Que o vento... Bom, sai do meio também. Quem vai te mandou? Vai-te embora. Está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. E ainda hoje é assim. Alguém diz assim: eu vou ao culto lá na igreja dos crentes. Diz assim, né? Eu tiro por mim. Quando eu tinha Jesus, eu dizia assim: eu vou para a igreja dos crentes e vou dar meu nome para os crentes. Eu dizia assim, né? E, inclusive, quando uma pessoa se decide a Cristo, o certo é ficar escrito a data que ele fez a sua decisão, seu endereço, seu nome. A lógica é essa. Ai, meu. Mas nós sabemos pela palavra que quando Jesus fazia os seus sermões, ele não era muito aceito. Mesmo uma grande multidão que o cercava, que o acompanhava. E o número de discípulos, seus seguidores, bem resumido. Mas a multidão, alguém às vezes se alegra por ver uma multidão. Eu vou botar entre nós, num culto, a casa de oração, que é as quatro paredes, muitas das vezes ela é bem extensa, bem grande. E sempre acontece dela ficar bem super cheia, é no culto de Santa Ceia, é se vier um pregador de fora, um cantor, uma cantora de fora, né? Aí você vai ver aquela casa de oração super cheia, as cadeiras tudo bem preenchidas, e ainda vão buscar cadeira ainda lá, não sei por onde. Mas, entre estes muitos, Jesus sabe muito bem quem foi para ouvir a sua palavra em espírito e verdade. Ouvir mesmo. Sai de casa e dizer: hoje eu quero ouvir o Senhor falar comigo pela mensagem que vão transmitir hoje à noite, ou seja, à tarde ou pela manhã, conforme seja o trabalho do Senhor, né? Pode ser num congresso, aniversário de círculo de oração, e normalmente nos cultos. E eu digo porque já aconteceu comigo. Era uma situação um pouco caótica, bem pensadinha. E eu digo: não estou nem acreditando. Eu estou lá quase que nem estou bem. Mas eu vou para o culto, eu não ia. Só fui porque eu ouvi uma voz dizer assim. Eu estava sozinha em casa. A voz dizia assim: ela nem vai. Até eu contei, né, Cacá? Te lembra? Ela nem vai, ela nem vai. Ah, então, velho, pois eu vou em nome de Jesus. E foi na noite que eu não ia para o culto, porque estava muito, né? Olha, Jesus salva a causa. E eu fui pensando a noite que o Senhor ia me dar a vitória, ouvir a palavra diretamente para mim, o mensageiro só faltou falar meu nome, só faltou não dizer na luz. Só não falou porque Deus não permitiu. Mas a mensagem foi completamente no tocante o calabouço. Aleluia. Mas fui vitoriosa. Mas o inimigo da nossa alma não guarda segredo, né? Eu não sabia que ele estava ali por perto. Aliás, eu não me lembrava, que a gente sabe que ele passa por todo canto, né? Não é a história de Jó, né? Só que eu não vou entrar no assunto. Mas foi que ele viu Jó lá no meio do povo, lá no meio dos irmãos que, né? Ele é um bicho gaiato, é metido, só que entrando não cabe ele. E nós sabemos que quando pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, alguém acha bonito.
Alguém sente até um pouquinho de emoção, fica emocionado. Eu devia também ser crente? Não dá para mim não. Outros ouvem a mensagem da palavra de Deus e crê que na verdade para entrar no céu é só por Jesus Cristo, e para crer em Jesus Cristo é necessário ouvir a pregação do Evangelho, crer na palavra. Não, eu não vou ser crente não, porque eu não aguento nada. Eu não aguento nada, eu sou muito esquentado. Não dá não. Mas eu sei que para entrar no céu é só por Jesus Cristo. Aí por ele ser esquentado, é bom deixar Jesus entrar em você, e esse aquecimento negativo, esse fogo estranho da sua alma, do seu coração, Jesus apaga o fogo estranho. Você vai ser aquecido pela chama do fogo do Espírito Santo. Queimados lábios, o coração com brasa viva do altar. Aleluia! E o Senhor coloca um cântico novo em tua boca. Então Jesus, quando pregava, ele dizia: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem ou terá? Tanto tem como terá, né? Terá a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu não estou morto. A morte é espiritual, não é a morte física, de botar seu corpinho, meu, dentro do caixão, né? Mas é a morte espiritual. Ouve as palavras do Senhor Jesus e crê naquele que o enviou. Quem foi que enviou Jesus? Foi o Pai. Foi quem enviou Jesus. Ele fala e você crê tanto na palavra que é do Senhor, como ele diz: quem ouve as minhas, são dele, o Evangelho, a pregação do Evangelho, a palavra. Quem ouve as minhas palavras. Segundo item, e crê naquele que me enviou. O que é que vai acontecer? Você ouvir a palavra do Senhor, Jesus, e crer no Pai que enviou Jesus. O que é que vai acontecer? Terá a vida eterna. Não entrará em condenação. Jamais será julgado no último dia, no dia do Senhor, no dia do julgamento. Porque ouviu a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, e creu no Pai. Não é crer só no Pai, não é crer só em Deus. Alguém falou para mim semana passada: eu já creio em Jesus desde que eu nasci. E você está mentindo. E não é mentirosa que é no céu. O recém-nascido não tem condição de crer. Não tem nem noção nenhuma. Nem noção que nasceu, nem noção que ele vive, nem noção que ele é um ser humano, nem noção que ele é recém-nascido e nasceu no ventre de sua mãe. E não mentiroso entrará lá no céu. Por causa do pecado original dos nossos primeiros pais, foi que Deus enviou, o Pai enviou Jesus. Aí então, você já teve capacidade de crer, teve idade de crer, ouve o Evangelho e crê no Evangelho. E agora, em tudo que você só acreditava no Pai, por acreditar, ouvir a palavra do Senhor Jesus e crer nas suas palavras, agora concretizou a sua credibilidade no Pai e no Filho, em Deus e em Jesus Cristo. Agora você não crê mais só em Deus, porque Deus não foi crucificado. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E
com as suas próprias mãos. Mas o Jesus Cristo não foi feito do barro. Foi obra e graça do Espírito Santo. Foi o Verbo que se fez carne. O Verbo é a palavra. Pela palavra. Pela obra do Espírito Santo. Veio Jesus ao mundo para salvar o mundo, para salvar a alma do homem, para salvar a Ana Lúcia, para salvar as irmãs que aqui estão. Bota aí essas mulheres bonitas de Jesus Cristo. Aleluia. Salvas por Cristo, porque ouviram as palavras de Jesus e creram naquele que o enviou. Creram no Pai. Eu também, quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu não tinha só no Pai, não. Era pior que os outros. Era o Pai, uma ruma de imagem que, se fosse juntar, dava uma carroça cheinha. Era devota, né? Não estou zombando, não estou criticando. Eu estou falando de mim mesma, minha pessoa. Eu era devota de todas as imagens esculpidas, todas as imagens de escultura, de quadros nas paredes, de textos de rosário. Estou falando de mim mesmo. Por quê? Porque eu não tinha facilidade de ouvir a pregação do Evangelho. Era garota, era criança. A minha mãe ensinou a rezar terço e rosário. Um rosário são 3 terços. Aleluia. Fui criada fazendo, como é que se dá o nome? Via sacra. Na igreja onde eu me congregava com a senhora que ela já foi para a eternidade, nunca quis Jesus. Ainda morreu com raiva de mim. Até que ela morreu, testificando Jesus para ela. Pegava o empurrão dela. E ainda morreu sem Jesus. E com raiva de mim. E ela dizia, Lucia, a minha santa, estamos na Semana Santa. E eu acreditava que era o que eu via dentro da casa onde eu morava. Os pais são a escola dos filhos. Os avós também são a escola dos netos, quando criam os netos. E eu estava com eles na época. E eu ia para a via sacra. Não se ouvia pregação do Evangelho. Era só Deus e as imagens. Eu estou falando de mim, Ana Lúcia. Como eu fui criada, eu não estou criticando de ninguém. Jesus que me guarde disso, né? Estou dando um pequeno testemunho para servir de exemplo. Aleluia. E eu chegava na igrejinha, e hoje é uma igrejona, as 4 paredes, né? E ali cada imagem de escultura era continha de um rosário, né? Era rezado um Pai Nosso e 10 Ave Maria. Cada imagem de escultura nas paredes da igreja onde eu frequentava, eu criança. E eu estou falando de mim, viu? Não estou falando dos outros. Como a ignorância espiritual. E a criança se cria naquele ritmo, naquele ritual, naquele sotaque, naquela religiosidade, o qual Jesus não é religião. Jesus não é religião. Ele quer te tirar da religiosidade, do engano, do engordo, terras. E quando chegava na última escultura, terminava lá no altar onde tem o Cristo, a imagem de Cristo morto, que Jesus nos chamou, que ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. Eu chorava, porque eu vi aquela imagem, Jesus crucificado, aquela tinta, que era o sangue, era tinta, e tinha um negócio assim, um local, um vácuo, um espaço, e aquela imagem tamanho de um homem, deitado, ensanguentado, do lado um negócio lá com tinta vermelha, para dizer que era o sangue de Cristo, e eu acreditava que era Jesus mesmo. Então, eu não sei nem o que era burra. Eu digo logo assim, hoje eu sou ovelha do pastor Jesus, agora. Eu era burra. E
Quando chegava na última imagem, completava-se 3/3, que é um rosário, forma um rosário. Aleluia. E ali, fazer o último movimento, ali ia para casa, sozinha, meio-dia. Ainda tinha ainda outra coisa. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando de você. Estou falando de mim, dando esse testemunho, porque é preciso. E eu estou autorizada a regar pelo Espírito de Deus, para que você ouvir e saia multiplicando, porque Jesus não está morto. Ele foi morto. Mataram Jesus. Quando não tinha mais sangue para jorrar do seu corpo, furaram de lado dele com a lança e jorrou água porque não tinha mais sangue. Aleluia. E eu acreditava, criancinha, garota. Mas, quando um belo dia chegou aos meus ouvidos a pregação do Evangelho, e eu ficava parada escutando, escondida, que na época eu ainda não tinha ido para São Luís do Maranhão, ainda estava com um casal de velhinhos, os avós maternos, e eu escondi atrás de um pediatra chamado Atélia, chamo Pinha, né? Mas o meu mano, que mora hoje ainda em São Luís do Maranhão, e um primo, que é irmão adotivo, está no Rio de Janeiro, o Zezinho, chama ele Zezinho. E nós se escondia. E o irmão que já está com o Senhor, ele abria só um pouquinho da porta. E os irmãos ali cantavam, davam glória a Deus, diziam aleluia. E eu dizia assim para o meu irmão, para o meu primo: aí vale que é isso mesmo. Aí minha avó escutava, que morreu sem Jesus, aí dizia: eu quero que vocês não acreditar no botejado desses bodes. E nós estávamos ali escutando a mensagem da palavra, o Evangelho de Cristo. E eu já fiquei mais para o lado da luz do que o lado das trevas, porque o irmão disse assim: Jesus é luz. Se você não tiver Jesus, você é treva, você anda nas trevas. A escuridão do pecado, da incredulidade. Não seja incrédulo. E eu cutuquei meu irmão, aí meu primo pegou uma pedrinha para jogar na porta. E parece que o irmão viu que a luz é muito boa, né? Então fechou a porta, um pouquinho aberto, ele fechou todinho, né? E ainda foi jogada a pedrinha, pequenininha, né, na porta. E aí minha avó viu e chamou. Ele faça isso não, eu estou indo para cá, não meta pé em vocês. E dali já fui um pouco incentivada, mas depois dei por esquecido. Eu muito criança, ainda muito infantil, dei por esquecido. Quando eu vim ouvir novamente a pregação do Evangelho, eu já estava com os meus 15 anos de idade, foi assim. Aí dei por esquecido novamente. Aí quando foi para Jesus pegar no meu pé, um anzol, mas o anzol foi no útero. O anzol de Deus foi no útero, me puxou pela barriga. Ô glória! Fui cancerosa, uma vida livre para pecar. Aí já aqui e lá também não era muito fácil em São Luís do Maranhão, né? A pregação assim como nós, hoje temos essa tanta liberdade, tinha, mas era coisa rara, né? E me cheguei ao Senhor com anzol, que é bom quando eu boto anzol, né? Mas ouvindo as palavras de Jesus, passei a crer não só no Pai, mas passei também a crer no Filho. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, não enfrentará o trono branco do juízo final, mas passará da morte para a vida. Morto, vivo,
O vivo morto. Por quê? Porque espiritualmente você ainda está morto para Jesus. Você vive, você respira, mas não tem acordo com Jesus. É um vivo morto. Então, aqueles que ouvem a voz do Senhor, há de chegar um dia, e chegou, graças a Deus, que hão de ouvir a voz do Filho do Homem e viverão. É agora, no século XXI, quando o Evangelho tem se expandido, tem sido muito anunciado o Evangelho de Cristo. Sabem que Jesus é milagroso, fez muitos milagres quando andava com seus discípulos, os primeiros cristãos, e ainda faz. Uma coisa eu te digo: você que vive e está como morto para Deus, e os que estão vivos para Deus e para Cristo, para o diabo, estamos como mortas. Os santos do Senhor, que vivem em fidelidade, que tem o Espírito Santo dentro de si, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que obedece o Evangelho de Cristo, porque é salvo pela pregação do Evangelho. Não existe outro meio, não existe arrudeio, não existe movimento que faça um pecador ser salvo e viver para Cristo. É a palavra, é a pregação do Evangelho de Cristo. Nada substituirá a pregação do Evangelho de Cristo para você ser um salvo. Espera aí, Matheus. Então, prezado ouvinte, você que vive e para Deus está como que não vive, espiritualmente falando, aleluia, pois muito Deus se interessa por ti, e Ele está de olho em ti. Ele está sabendo o que você está dizendo escondido dentro da sua casa, ou coisa boa, ou coisa negativa. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, Ele sabe o que você faz, porque os atributos que Ele tem, ninguém tem. Ele é onisciente, sabe tudo. Ele é onipresente. Pela sua onipresença está aqui em nosso meio. Eis que está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é onipotente, ainda tem poder sobre todos os poderes do planeta Terra, junto em um só poder. Pode ajudar todos os poderes do planeta Terra, de todo o universo, fazer um só. O de Deus ainda é maior. Oh, glória! Ele é o maioral dos maiorais, nem se compara contigo, que é o maioral da terra. Aleluia! Deus, só Ele tem esses atributos. Onipotente, é o todo-poderoso. E tem uma coisa, Jesus diz na sua palavra, Mateus capítulo 28, você vai ler o capítulo todo, chega lá no final, não me lembro o versículo, é o capítulo 28 de Mateus. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade, todo o poder está em Jesus, para a glória de Deus Pai que o fez assim. Você quer Jesus nessa tarde? Vem até aqui. Você está afastado? Não foi mais um culto? Como diz, não foi mais a igreja somos nós. Vai estar sendo igreja, né? As quatro paredes e costuma chamar a igreja, né? Não foi mais a igreja, não foi mais um culto? Venha se reconciliar com Jesus. A sua oportunidade é agora. À noite procura a igreja evangélica, Bela Vista, Acre Jesus, Ministério Fortaleza, Acontece. São muitos ministérios, mas o Espírito é um só. Está escrito, há muitos ministérios, mas o Espírito é o mesmo, é um só. Deus bendito e eterno, te damos graças, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém.